Aqui conosco nesta tarde. A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Essa live, uma pausa para um café, ela é nossa, ela é do Senhor Jesus, glórias a Deus. E por isso todos nós que aqui estamos podemos nos sentir à vontade, estamos em casa para ouvir o Senhor falar conosco nesta tarde. E eu estou feliz porque nós já estamos aqui com algumas companheiros que nos seguem toda semana, que nos acompanham, e hoje, devido ao nosso feriado, nós estamos também com pessoas que estão aqui pela primeira vez, pelo menos ao vivo, né? Porque tem pessoas que assistem a nossa live depois porque ela fica salva, mas outros estão aqui pela primeira vez ao vivo. Isso alegra o nosso coração. Sejam todos bem-vindos. Glórias a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta tarde, de mais uma vez estarmos aqui unidos no mesmo propósito, o propósito de adorarmos ao Senhor e o propósito de ouvirmos também o Senhor falando conosco. Glórias a Deus. Roseli, seja muito bem-vinda. A paz do Senhor. Meus queridos, vamos orar? Vamos falar com Jesus? Eterno e bendito Deus, te louvamos e te agradecemos. Mais uma oportunidade, Senhor, mais uma semana vencida e nós estamos aqui mais uma vez para ouvir o Senhor falar conosco. Nós estamos aqui mais uma vez para entregarmos as nossas vidas nas tuas mãos, porque nós somos sabedores de que o Senhor detém todo o poder no céu e na terra. E mesmo quando nós vamos nos sentindo desanimados, o Senhor vem e injeta em nós novamente a alegria do teu Espírito Santo, que o Senhor nunca deixa faltar sobre as nossas vidas, e isso nos traz renovo, isso nos traz fé, isso nos traz esperança. Senhor Jesus, muito obrigado. A nossa preletora, a linda jovem Raíssa já está conosco, e eu tenho certeza que o Senhor há de usá-la, Senhor, como tem usado, de forma única, de forma especial, para falar aos nossos corações aquilo que o Senhor já tem colocado no coração da tua filha. Muito obrigada por tudo, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém, glórias a Deus. Cláudia também conosco, seja bem-vinda. Deus continue te abençoando. É uma alegria ter vocês conosco, meus queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ouvir o Senhor falar conosco? O Senhor diz assim, está lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, eu vou ler os versos 11 e 12. Medite na palavra do Senhor. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Está se sentindo sem força? Está se sentindo desanimado? Está se sentindo apreensivo? Está com medo do que pode acontecer, do futuro? Está com ansiedade? Olha, do Senhor é tudo que está nos céus e na terra. Do Senhor vem todo o poder, autoridade, e o Senhor dá honra e força àqueles que estão necessitados. Eu sou necessitada do Senhor. E você? Como você está nesta tarde? Meus queridos, toda semana a gente tem podido, e isso nos alegra, recebido mensagens, a gente tem recebido um feedback bem bacana, falando de como o Senhor tem alcançado as vidas. E pessoas que a gente nem conhece, só mesmo tem o contato pela rede social. E eles falam para nós que grande tem sido o alcance dessa nossa live. Que eu às vezes falava que era simples, meu esposo falou assim, olha, não é simples. Porque nada que o Senhor dá é simples, tudo é com excelência.
Então, meus queridos, eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, mas para isso eu quero te fazer um convite. Vamos curtir essa live agora? Vamos compartilhar? Envia aí esse aviãozinho. Hoje eu não vou falar quantas pessoas, aquelas que Deus colocar no seu coração. Aproveita, vai enviando aí agora. Enquanto você vai enviando, eu vou dar um pequeno testemunho aqui. Foi semana passada, ou semana retrasada, foi agora, logo por esses dias. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando o seguinte, que ela estava desanimada. Olha a importância de você compartilhar essa live. E às vezes a gente nem sabe para quem que vai, mas eu sempre digo que o Senhor direciona as pessoas para quem a gente vai compartilhar. E ela me disse assim, o relato dela foi o seguinte: olha, missionária Valéria, eu estava desanimada, eu estava pensando em dar um fim, um basta na minha vida. E aí, de repente, ouvindo vozes, sentindo uma coisa muito negativa, a minha prima me enviou a live. E ela já tinha recebido a nossa live outras vezes, mas nesse dia ela falou que não lembrou da live, não passou pela cabeça dela, e ela recebeu da prima dela o convite da live, e ela entrou. E Deus falou profundamente tudo o que ela estava falando com o Senhor respondeu. Então a gente não tem noção de onde vai chegar. A gente não tem noção do bem que vai trazer a pessoa que vai estar parando tudo, porque a nossa live é uma pausa para um café, quando a gente para tudo e ouve o Senhor falar conosco. Hoje é feriado, quem sabe tem alguém que está sozinho, está sem o que fazer, e aí você vai direcionar essa live para ela. E não é a jovem Raíssa que vai estar aqui falando coisas da mente dela. Embora ela seja muito inteligente, eu tenho certeza que não vai ser coisas da cabeça dela. Eu tenho certeza que Deus vai usá-la, como sempre usa, e vai falar aos nossos corações. Então, por isso é que eu sempre te convido, envia agora essa live. Envia, e eu tenho certeza que nós vamos ter outros testemunhos também para contar. Enquanto a gente vai enviando, aleluias, glórias a Deus, meus irmãos, nós já vamos agora chamar a nossa preletora. Eu vi que entrou aí também o Rafael. Rafael, seja bem-vindo, viu? Você sabe que eu sou uma grande admiradora sua. Entrou também a minha amiga missionária Benigna, também aproveitando o feriado para estar conosco. Oi, Bê, seja muito bem-vinda, tá? Tô muito feliz de você estar aqui. Então, nós já vamos convidar. Gente, mais uma vez eu vou falar para vocês, vai compartilhando, porque eu tenho certeza que grandes coisas estão sendo no nosso meio, nesta tarde. Aleluias! Olha ela, Raíssa! Seja bem-vinda, querida. Que alegria você aqui. A paz do Senhor, gente. É uma alegria imensa para mim também estar aqui hoje, né? Esse horário, geralmente, eu estou em aula, mas por esse privilégio, né, hoje sendo feriado aí, de estar aqui, estou muito feliz também. Glórias a Deus. Nós estamos também muito felizes. A gente estava aguardando ansiosa, né, um dia que pudesse, e hoje o Senhor preparou esse feriado. Aí teve gente que falou comigo assim, mas por que você não cancelou a live? Feriado para aproveitar. Eu falei, gente, quantas pessoas falam comigo que gostariam de estar assistindo ao vivo. E a oportunidade chegou, a oportunidade é hoje. E aí também, né, de você poder estar conosco. Eu estou muito feliz, tá, Raíssa? Deus continue te abençoando. Amém. Também estou muito feliz de estar aqui hoje nessa live, né? Muito feliz por todas as pessoas que já estão aqui com a gente, por todos que vão assistir, né, depois, que não conseguem estar aqui ao vivo, né? Então, saudar a todos com a paz do Senhor, desejo uma boa tarde a todos, né? Que a gente possa ter aí uma boa conversa direcionada pelo Senhor nessa tarde, né? Que o Senhor tem falado comigo aí desde o início da semana e eu vi confirmação na legenda do post que você fez hoje. Então, assim, eu sei que o Senhor tá no nosso meio. É verdade. Você viu que nós temos aí pessoas especiais te acompanhando, e eu quero te apresentar também. Tem muita gente que ainda não te conhece, né? A Raíssa é uma jovem
muito aplicada na palavra do Senhor. Eu já tive a oportunidade de ouvi-la pessoalmente, já esteve ministrando na nossa igreja, na congregação que a gente estava. E aí eu quero falar para as pessoas que estão aqui de outra congregação, de outro ministério. É bem difícil a gente poder indicar uma pessoa, né, Raíssa? É muita responsabilidade. Mas você é uma pessoa que eu indico, assim, sem sombra de dúvida, porque é uma pessoa que realmente ela se preocupa com a palavra. A maneira que ela tem de agradar as pessoas é agradando a Deus através da sua vida. Então, assim, as pessoas que estão aí conosco, e quero dizer também que daqui a pouco, hoje ainda, essa ministração vai para o YouTube. Então, quem quiser assistir, às vezes não tem o Instagram, pode depois, Missionária Valéria Dias, e aí eu te convido para assistir as outras também, o Senhor tem falado, e hoje não vai ser diferente. Bom, Raíssa, a casa é sua, sinta-se à vontade e deixa Deus te usar. Amém. Então, igual eu estava falando, né, antes, essa semana, assim, na segunda-feira eu acordei um pouco abatida, assim, tava meio triste, meio para baixo. E aí eu fui ler, eu faço a leitura da Bíblia, né, a leitura anual. E aí eu fui ler e o Senhor foi trazendo um ânimo para o meu coração e foi trazendo uma palavra, assim, para o meu coração. E uma frase que ele colocou para mim, assim, lá no início da semana, e que ele continuou falando comigo, é que não existe nada impossível para ele. E em cima disso, ele me direcionou para uma mensagem que é em Números. Então, livro de Números, no capítulo 11, o verso 23, que diz assim: o Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Somente essa parte. Estará limitado o poder do Senhor? E eu vi o Senhor confirmando essa mensagem quando eu li a legenda, até deixei aberto aqui, né? Que a missionária escreveu quando fez o post dessa live, escrito assim: se desesperar por quê? Se nas mãos de Deus está todo o poder. E o Senhor, então, me direcionou para essa mensagem. Estou preparando isso desde ontem, não foi nada combinado. É isso que eu ia falar agora. Você me perguntou se tinha tema, eu falei, é livre, deixa Deus te usar. A gente não combinou, a gente vê que realmente é o Espírito Santo, né? Sim, eu ia falar agora. Eu perguntei ainda se tinha um tema. Ela falou, não, é livre, fica à vontade, deixa Deus te usar. E o Senhor me direcionou para isso e eu sei que é o Senhor que está falando. E o Senhor me deu um tema dentro dessa mensagem que seria, né, em meio ao deserto, de onde virá a provisão? E para a gente entender, né, tudo isso, eu vou trazer um pouquinho do contexto. Eu gosto muito de Bíblia, eu gosto muito dessa parte histórica, eu gosto muito de estudar o Antigo Testamento. E a gente vai falar um pouquinho sobre a história que é muito conhecida, mas pode ser também que alguém nunca ouviu. Então, cronologicamente, né, o livro de Números, ele é a continuação da história registrada no livro de Êxodos. E o livro de Êxodo, ele vai mostrar para a gente, né, ele vai nos contar acerca da libertação do povo de Israel. Ele vai contar para a gente sobre o momento que Deus tira o povo de Israel de uma escravidão no Egito, de um momento em que eles permaneceram lá por mais de 400 anos, e essa saída daquele povo, né, daquela terra como povo escolhido de Deus. E a pergunta, né, que pode ficar é como que o povo escolhido de Deus foi parar no Egito, né? E de forma resumida, a gente precisa lembrar que havia uma promessa sobre esse povo. Nós sabemos, né, que Deus ele fez uma promessa a Abraão. Está lá em Gênesis 12, versos 1 e 2, que diz assim, né, quando Deus fala a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Então havia uma promessa sobre a vida de Abraão, e essa promessa ela vai percorrer aí várias gerações, né? Partindo de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó. E entrando em Jacó especificamente, a gente vê que Jacó vai gerar, né, aquilo que virão ser as 12 tribos de Israel. E um dos filhos de Jacó será José. E José é muito importante para a gente entender por que o povo de Israel estava no Egito. Jacó, então, ele tinha um filho chamado José,
E a Bíblia fala pra gente que José era muito amado. Ele era muito amado por seu pai Jacó. E isso vai causar gerar ciúmes, né, em seus irmãos. E por causa disso, seus irmãos vão tramar contra a vida de José e eles vão lançar José numa cisterna. E o pensamento deles era deixar ele lá para que ele morresse. Só que pensando, eles decidem e pensam então em vender ele para uma caravana que passava por ali. E José vai ser vendido e a partir dali José vai ser levado para o Egito como escravo. E José como escravo, né, de forma bem resumida, ele vai chegar no Egito, lá ele vai ser comprado, lá ele vai, né, trabalhar como escravo e Deus vai abençoar as mãos de José. Só que de forma injusta, por um acontecimento, José vai ser preso e, de forma muito resumida, do cárcere, José vai ser levado para o posto de governador do Egito. Porque nós sabemos, né, que José ele vai interpretar um sonho em que nenhum dos sábios do Egito conseguiu interpretar. Deus vai dar a interpretação de um sonho que Faraó teve, um sonho que perturbou muito Faraó. E Deus vai dar a interpretação desse sonho, que seria uma visão que Deus deu a Faraó. E era uma visão, né, que dizia que haveriam de vir 7 anos de muita fartura, de muita bonança, mas que em seguida desses 7 anos viriam 7 anos de fome em toda a terra. E o Senhor vai instruir José, então, para que ele tenha estratégias, né, para esse tempo. E aí José vai passar essas estratégias para Faraó e Faraó fala assim, olha, não tem uma pessoa melhor para que possa governar e fazer isso acontecer. Tem que ser você, porque Deus está em você, são estratégias que Deus deu a você. E José vai ser colocado, né, nessa posição de governador. E aí a gente sabe, né, de forma correndo um pouquinho com a história, né, durante esses 7 anos aí de fartura, ele vai, através das estratégias de Deus, ele vai fazer com que o Egito armazene bastante comida o suficiente, alimento suficiente para que ele pudesse vender às outras nações. E durante esses 7 anos, os 7 anos de fome que vieram seguidos desses 7 anos de fartura, os irmãos de José eles vão escutar dizer que havia alimento para ser comprado lá no Egito. E aí eles vão descer, Jacó, o pai deles, vai falar assim, desçam até o Egito e tragam alimento para que a gente não venha morrer de fome. E aí, resumindo de forma bem breve esse relato, a gente sabe que quando os irmãos chegam até o Egito, nós vamos ver que José vai se apresentar a eles, né, como o seu irmão, aquele que foi vendido. José não vai se mostrar de forma alguma como alguém com remorsos. Na verdade, ele vai falar que entendeu que era um propósito do Senhor para a preservação da vida. E a gente vê que José vai fazer um convite. José vai convidar os seus irmãos, seus parentes, seu pai, para que eles viessem a morar no Egito. Então, nisso, né, a gente vê que o povo de Israel vai partir e vai descer até o Egito. E eles vão descer até o Egito para habitar ali, como convidados do próprio governador, que era José, e do faraó, que era muito amigo de José. E a gente vai ver que o tempo vai se passar. E com o tempo, né, se passando, a gente entra já agora no livro de Êxodo, que vai começar relatando, né, pós-morte de José. Então, depois que José morre, a gente vê que surge um novo faraó, de uma nova dinastia. E ele não conhecia José. Não sabia nem mesmo o que ele fez. E para ele, o povo de Israel, que estava habitando ali em terras egípcias, era, na verdade, intrusos. Porque ele não reconhecia, né, o que José tinha feito naquele tempo. Então, o povo de Deus vai passar de convidar honra para estarem ali naquela terra para intrusos. E a gente vê que esse novo faraó ele vai ficar tão incomodado que ele vai tentar conter o crescimento do povo de Deus. E ele vai começar, né, fazendo isso através de colocar eles como escravos, usar eles como mão de obra escrava. A gente vai ver que são muitas estratégias que o faraó vai utilizar para tentar diminuir o povo de Deus, o povo de Israel. O faraó vai tentar enfraquecer o povo, matando as suas crianças, né, os meninos que nascessem, transformando o povo em escravos. Mas a palavra de Deus ela nos diz
que mesmo diante de toda a aflição, quanto mais aflição, mais o povo de Deus crescia. E então agora a gente já sabe, né? Por que o povo de Israel estava no Egito. Havia uma promessa sobre esse povo, havia uma promessa sobre essa nação, sobre esse povo que estava ali vivendo no Egito. Havia uma promessa de uma terra prometida e essa promessa ela era feita por Deus. E nós sabemos que o nosso Deus, ele não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. Então, aquilo que ele fala, ele cumpre. E para isso, então, Deus vai levantar Moisés. Moisés vai ser um homem escolhido como instrumento para poder libertar o povo de Deus. Nós conhecemos a história. Deus vai agir com grande força, né, com braço forte. Vai enviar 10 pragas no Egito. Essas 10 pragas sobre o Egito vão humilhar as divindades egípcias e libertar, né, o seu povo. E a gente vai ver que vai ser um caminho muito difícil, porque o Senhor vai endurecer o coração de Faraó diversas vezes. E nisso também era uma estratégia de Deus para que ele pudesse mostrar para os egípcios que ele era o verdadeiro Deus. E eu entendo também que através das pragas, Deus mostrou para o povo dele que ele estava no controle de todas as coisas, que ele era o verdadeiro Deus. Ao mesmo tempo que Deus estava se apresentando para os egípcios como o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus, Deus também estava se apresentando para o seu povo, que por muito tempo ficou preso no Egito, mais de 400 anos sendo escravizados, com uma mente já muito de escravo, um povo que viveu em meio a uma cultura politeísta, em que existiam deuses para tudo, e inclusive, né, o faraó era considerado um deus na terra, e a gente vai ver que essas pragas, elas vão servir também para Deus mostrar para o povo dele, falando, olha, eu estou no controle de tudo. Não existe nada fora do meu controle, eu estou cuidando de tudo. Eu tenho o controle de tudo. E a gente vai ver que o povo de Israel vai sair do Egito. Só que, de repente, o coração do faraó, que havia acabado de liberar o povo, ele vai se endurecer de novo e ele vai falar para que todas as tropas se unissem e fossem atacar o povo de Israel que estava saindo. E aí você pensa, né? Eu fico pensando, o Egito era uma potência naquela época. E Israel era o povo de Deus. Mas eles estavam como escravos no Egito. Eles não tinham força para guerrear. Se dependesse do braço, da força do povo de Israel, eles estavam perdidos. Na frente deles, um mar. Atrás deles, os egípcios vindo para atacar e para matar por ordem de Faraó. E a gente vai ver que Deus, ele vai abrir aquele mar, né? E o seu povo vai passar a seco, em segurança, para poder caminhar para a Terra Prometida. Só que também é muito interessante a gente ver que enquanto eles estavam ali esperando, né, o que a gente vai fazer, por onde que a gente vai passar, não tem como guerrear contra eles, não tem como passar o mar, alguns vão murmurar e vão falar assim, foi para isso que o Senhor nos tirou do Egito? Foi para morrer aqui? Foi para isso que o Senhor nos trouxe até aqui? E eles começam a murmurar. E isso não vai ser a única vez que eles vão murmurar, né? A gente vê que eles vão comparar em todo momento essa caminhada para a Terra Prometida com o que eles tinham lá no Egito. E eles vão falar diversas vezes, nossa, nós somos tirados do Egito, onde a gente tinha legumes, onde a gente tinha peixe para comer, mas sem se lembrar que lá era onde eles eram escravizados até a morte, onde os seus filhos mal nasciam e eles deviam ser jogados no rio para que eles não viessem crescer e se tornarem fortes e poderem combater contra o povo egípcio ou se revoltar contra os egípcios. Então eles ficavam se lembrando de coisas pequenas e murmurando por causa disso. Então o povo de Israel vai sair do Egito. Mas o Egito não saiu do coração do povo de Israel. O povo murmurava e continuava pensando que era melhor ter ficado no Egito. E por isso o caminho que duraria cerca de um mês vai durar 40 anos. Meu 40 Deus. anos no deserto.
40 anos dando voltas em um deserto, peregrinando. Em Êxodo 19, nós vemos que Israel vai chegar até o Monte Sinai após 3 meses de caminhada. Então, 3 meses de caminhada do dia que eles saíram do Egito, eles caminham até o Monte Sinai, até o deserto do Sinai, e eles chegam ali, onde eles vão acampar diante desse monte. E ali o Senhor vai entregar, né, para Moisés os 10 mandamentos. Ali Deus vai entregar para eles as leis, as instruções para o tabernáculo. Ali eles vão construir todas as coisas do tabernáculo. Um tabernáculo que seria móvel, porque todos os lugares, né, que eles fossem, ao caminhar, eles desmontavam tudo e as pessoas da tribo de Levi, né, carregavam o tabernáculo, e quando eles paravam em algum lugar para acampar, eles montavam esse tabernáculo de novo. Ali eles vão celebrar a Páscoa, até que a gente chega, né, em Números 10, onde eles vão estar saindo do deserto do Sinai, saindo do Monte Sinai. Eles vão partir do Sinai. A Bíblia fala, né, que a coluna de nuvem que os guiava, ela vai se levantar do tabernáculo, indicando, né, o caminho para onde eles deveriam seguir. E aí a gente vai ver que nessa jornada, mais uma vez, o povo vai murmurar. E aí a gente lê no capítulo 11 de Números, versos 4 e 6, que diz assim: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. O maná já era Deus dando a eles o alimento diário, de forma maravilhosa e milagrosa. E mesmo assim, esse povo que já havia visto o mar se abrir, já havia visto Deus agindo com mão forte e mão poderosa para livrá-los do Egito, já tinham visto o maná descer do céu todos os dias para que eles pudessem se alimentar. Já tinham visto que suas roupas e suas sandálias não desgastavam e eles podiam caminhar com aquelas roupas porque elas cresciam e elas não se desgastavam. Viram coluna de fogo e coluna de nuvem que os acompanhava, os livrava, os iluminava, os direcionava pelo caminho. E mesmo assim esse povo, em vez de pedir ao Senhor, em vez de agradecer por tudo que ele estava fazendo, né, que era levar eles até a terra prometida, eles ainda consideravam o Egito mais atrativo que o caminho para a promessa. O que eles estavam vivendo no deserto não era o definitivo. E é isso que mais me choca, assim, é que não era o definitivo. Aquilo ali não era o ponto final deles. Aquilo ali era só o caminho para viver a promessa. Era Deus preparando eles para que eles pudessem viver a promessa. Então, e mesmo assim, eles estavam murmurando e se queixando e se preocupando. E a gente vai ver que a Bíblia ela vai relatar, né, que Moisés ele se sentia sobrecarregado diante de um povo que só reclamava, diante de um povo que só murmurava. E ele vai chegar e vai questionar a Deus. E aí vai dizer assim pra gente, no capítulo 11, verso 12 e 13, diz assim: por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Então Moisés vai questionar o Senhor, vai falar: Senhor, não fui eu que gerei esse povo. Ele compara eles com uma criança, com um recém-nascido. Fala assim: não fui eu que gerei esse neném, esse recém-nascido que eu preciso carregar no colo, de tanto trabalho que esse povo estava dando. Moisés, então, ele vai se sentir muito sobrecarregado. E o Senhor vai responder Moisés, né? Ele vai instruir Moisés a escolher 70 homens que fossem líderes, homens, né? Para que pudessem auxiliar ele
nessa árdua jornada, nesse caminho longo, né? E ainda vai pedir que o povo se consagre, porque no dia seguinte eles vão comer a carne que eles ficaram tanto murmurando para comer. E aí a gente vai ver que, né, eu gosto muito de ler, e é no capítulo 11, verso 18, 19 e 20, né? A resposta de Deus. Deus diz assim, 18, 19 e 20. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Meu Deus. E aí, Moisés, olhando para essas circunstâncias, Moisés vai questionar a Deus. Deus acabou de falar, olha, vocês vão ter carne, não só para um dia, mas para o mês inteiro. E aí Moisés vai olhar e falar, a gente está no meio do deserto, acabamos de sair de um ponto em que nós estávamos acampados, agora a gente está caminhando, a gente não está nem acampado em nenhum lugar. E aí Moisés vai questionar a Deus, nos versos 21 e 22. Moisés diz assim, disse, porém, Moisés, aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé. E dizes, darei a eles carne para comer durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? Então, Moisés ele se pergunta para Deus, será que mesmo se tivéssemos animais aqui, se tivéssemos carne aqui, será que seria possível alimentar toda essa multidão de pessoas? E aí Deus vai responder com o texto que nós já lemos nessa tarde, que diz, estará limitado o poder do Senhor? Meu Deus. Por acaso o poder do Senhor está limitado para que ele não possa fazer aquilo que ele mesmo prometeu? E aí o Senhor, né, ele está nos lembrando dessa realidade. É que o poder de Deus não é limitado pelas circunstâncias. O poder de Deus ele não é limitado pelos recursos ou pela falta deles. O poder de Deus ele não é limitado pelas nossas fraquezas. O poder de Deus não é limitado pelas leis da física. O poder de Deus não é limitado diante do poder dos homens. Não! O poder de Deus não está limitado. Deus está no controle. Deus ele traz essa pergunta para Moisés. Ele fala assim, por acaso está limitado o poder do Senhor? Por acaso tem algo que possa limitar aquilo que eu falei que vou fazer? Meu Deus. Existe algo impossível para o Senhor? O Senhor está nos trazendo a essa mesma reflexão hoje. Por acaso existe algo impossível para o Senhor? Não, não há. Nada. Não há limitações para o nosso Deus. As circunstâncias, elas não limitam o agir de Deus. Eles estavam em meio a um deserto. Deserto é um lugar pobre em todos os tipos de recursos. Se a gente parar para pensar, é pobre em todos os tipos de recursos. Mas o Senhor está falando para Moisés, olha, está limitado o meu poder? Por acaso está limitado o poder do Senhor? Eu não sei o que o Senhor prometeu para alguém que está assistindo essa live ou para alguém que ainda vai assistir essa live, mas o que eu sei é que o Senhor está falando hoje que não há nada impossível para Ele. Recebe aí, aleluia. Existem causas que aos nossos olhos elas podem ser impossíveis, mas para o nosso Deus não há nada impossível. Aleluia. Não há nada impossível para o nosso Deus. Deserto pode ser um lugar pobre em recursos, mas se tem uma coisa que o deserto é um lugar de dependência. Glória a Deus. E é isso que o Senhor está trazendo para nós nessa tarde.
é que Ele quer que nós sejamos dependentes dEle. E não dependentes do político que vai ser eleito. E não dependentes da nossa força humana. E não dependentes das circunstâncias. É isso que o Senhor está falando. Da nossa dependência, a nossa esperança, a nossa expectativa. Ela deve estar sendo posta nele e somente nele. Porque em Deus não há nada impossível. É verdade. Por acaso está limitado o poder de Deus? Deus. Os recursos, eles não limitam o agir do nosso Deus. No caminho para viver a promessa, o que eu aprendo vendo a história é que nós somos forjados, nós aprendemos, nós somos ensinados a depender do nosso. Aleluia. Eu gosto muito do Salmo 121, em que o salmista fala, olha, eu elevo os meus olhos para os montes. E ele se pergunta, de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde e fala assim, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Aí eu te digo, existe alguma coisa impossível para o Criador? Existe alguma coisa impossível para aquele que te formou desde o ventre e que desde o ventre fez um propósito para você viver? Que desde o ventre, antes de você ser formado, ele já tinha te visto no íntimo do ventre da sua mãe. Deus já tinha te visto, já tinha um propósito com a sua vida. Existe alguma Glória coisa? a Deus. Deus, eu te digo que não. O Senhor nos trouxe aqui hoje para falar que não há nada impossível para Ele. Não há nada impossível para o Criador do universo. Não há nada impossível para aquele que fundou a nossa terra, para aquele que criou todas as coisas que existem. Em meio ao deserto, basta confiar no Senhor. Em meio às dificuldades, basta confiar no Senhor. Aleluia. Somente dele. Às vezes a gente fala que está colocando, a gente fala assim, Senhor, eu deposito sobre ti as minhas ansiedades, mas a gente passa o dia inteiro pensando nas coisas, tentando resolver com a nossa própria força. E o Senhor está dizendo, eu cuido para você. Não há coisa impossível para mim. Não há nada impossível para o meu Deus. É verdade, Jesus. Em meio ao deserto, confie no Senhor. Em meio ao deserto, escolha confiar no Senhor. Sabe por quê? Muitas pessoas não confiam no Senhor porque se esquecem de quem Ele é. Meu Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Aleluias. Ele é o Deus maravilhoso. Ele é eterno. Ele é santo. Ele é poderoso. Ele é onisciente, potente, onipresente. Ele é o médico dos médicos. Não há diagnóstico impossível para Deus. Eu te digo isso com a maior das certezas, que não há diagnóstico impossível para Deus. Não há palavra incurável para Deus. Não há. Porque o nosso Deus, ele é ilimitado. Conheça o Senhor e deposite as suas confianças nele. Deposite a sua esperança nele. Deposite a sua fé nele, somente nele. Somente nele. Verdade, Jesus. Em meio ao deserto, escolha confiar em Deus. Por quê? Porque nós precisamos saber quem Ele é. Para que a nossa fé esteja embasada em algo firme, nós precisamos conhecer quem Ele é. E a gente só conhece quem Ele é através da palavra. Aleluia. E o Senhor está nos convidando hoje. Está nos convidando hoje para que a gente tenha mais intimidade com Deus. Para que a gente não dependa de ouvir uma palavra de alguém. Porque o Senhor fala conosco todos os dias através da sua palavra. A gente não precisa esperar Deus usar alguém para falar conosco, não. Abre a sua Bíblia e Deus vai falar contigo.
Deus vai renovar suas forças. Ele vai trazer alegria para o seu dia, para o seu viver, vai te trazer motivação. Eu tenho a plena certeza disso, porque eu sou prova viva disso. Ler a Bíblia mudou a minha história, mudou a minha vida. Deus mudou a minha história, mudou a minha vida. E eu sei que Ele pode fazer a mesma coisa por você. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E Ele cumpriu. As circunstâncias diziam que não seria possível. As circunstâncias diziam, olha, da onde que a gente vai tirar tanta carne para alimentar essa multidão gigantesca? E aí a gente lê o verso 31 do capítulo 11, que diz assim: depois disso veio um vento da parte do Senhor, que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhadas em todas as direções, num raio de um dia de caminhada. Eu vou te dizer, e eu espero que você guarde isso, que aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Porque Ele não mente. E Ele não volta atrás com sua palavra. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Guarde essa palavra. E guarde, grave isso. Que em meio ao deserto, de onde virá a nossa provisão? E aí eu espero que você fale como salmista. A minha provisão, ela vem do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. E para o Criador não existe nada impossível. Meu Deus. Não existe impossibilidade alguma para o Criador do universo. Para aquele que tem o controle de tudo na palma das mãos. Na palma das mãos. E nós, como seres tão insignificantes, mas mesmo assim Ele escolheu nos amar. Mesmo assim, Ele escolheu nos amar. Então, se sinta amado nessa tarde. Saiba que você não está sozinho. Que mesmo em meio ao deserto, o Senhor, Ele usa o deserto para nos forjar. Ele usa o deserto para que nós sejamos mais dependentes dEle. Para que nós aprendamos que com as nossas forças nós não conseguimos nada. Mas que na força dele nós podemos todas as coisas, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós não seremos, nós somos mais do que vencedores. Então, grave isso. Em meio ao deserto, basta confiar no Senhor. Em meio ao deserto, escolha confiar no Senhor. Escolha depositar suas esperanças no Senhor. Independente da situação caótica que o nosso país viva, deposite as suas esperanças no Senhor. Deposite a sua confiança no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Ele tem cuidado de nós. E Ele tem um propósito em tudo que Ele faz. E se Ele prometeu algo para você, saiba que Ele vai cumprir. Porque Ele cumpre a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. Mesmo que as circunstâncias digam que não. Mesmo que tudo ao seu redor diga é impossível, para Deus não há possibilidades. Então, grave isso. Missionária, eu gostaria muito de fazer uma oração. Sim, minha querida. Que o Senhor, Ele possa trazer mais esperança e que a gente saiba depositar a nossa esperança nele. Que a gente saiba depositar a nossa confiança, a nossa dependência nele. E eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Então vamos orar, feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, Jesus, nós oramos no Teu nome e clamamos a Ti, Pai, que o Senhor tenha de misericórdia das nossas vidas. Nós sabemos, Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas e mesmo assim, muitas vezes nós murmuramos, nós nos esquecemos. Senhor, traz à nossa memória aquilo que o Senhor já fez por nós, para que nós venhamos ter esperança, Jesus. Senhor, que nós possamos depositar a nossa confiança plenamente em Ti. Que nós possamos depositar a nossa fé plenamente em Ti, Jesus, e a nossa esperança em Ti.
Jesus, que nós possamos orar a Ti e dizer nesse momento que em meio ao deserto nós escolhemos confiar em Ti, depender de Ti, Jesus. Senhor, se existe alguma causa impossível, eu peço a Ti, Jesus, resolva, Pai. Mesmo que as circunstâncias digam que não, mesmo que as circunstâncias digam que é impossível, Pai, não há nada impossível para o Senhor. E é por isso que nós oramos a Ti, Pai, porque nós cremos que não há nada impossível para o Senhor, Jesus. Não há nada impossível para o Senhor. Jesus, ensina-nos a depositar a nossa esperança em Ti, a nossa confiança em Ti. Revela-se a nós, Jesus, todos os dias através da Tua palavra. Que nós possamos, Jesus, compreender quem Tu és, para que nós possamos confiar mais em Ti por aquilo que Tu és, Senhor, por aquilo que Tu és, Senhor. Jesus, nos dê clareza de quem Tu és, Pai, que possamos aprender contigo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ser conosco. Abençoa essa semana, Jesus. Esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Desde já eu te agradeço, crendo na vitória, para a glória, para a honra e para o louvor do Teu santo nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Oh, maravilhas, glórias a Deus. Meus queridos, é tão bom sentir a presença do Espírito Santo, né? Sentir Ele pertinho, cuidando, amparando. Sabe, Raíssa, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas depois. Mas agora, nesta tarde, tem alguém que vai mandar uma mensagem porque foi respondida a sua oração. E nós vamos ficar sabendo desse testemunho. Uma pessoa me disse assim, minha querida, você imagina quantas pessoas que às vezes nem comentam, mas que foram abençoadas. Mas tem uma pessoa que hoje que vai testificar para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Eu senti muito a presença do Espírito Santo, eu sempre sinto, mas tem dia que é mais direcionado, e eu tenho certeza que o Senhor fez grandes coisas. Por isso é que vale a pena a gente parar um pouquinho para ficar, né, voltar, porque na correria, principalmente mulher que faz um tanto de coisa ao mesmo tempo, é hora que a gente precisa parar mesmo e ficar sensível e deixar Deus falar conosco. E assim, foi leve, foi uma palavra leve, foi uma palavra simples, porque Jesus é simples, mas que foi direcionada, foi focado, foi direto mesmo. Vamos bater uma foto? Vamos registrar esse momento? E quem está aí, depois, se quiser fazer um print e nos marcar lá, vamos ficar felizes. Aí, a gente não vai poder deixar só nessa vez, a gente vai ter que marcar um outro dia. Aleluia, glórias a Deus. E eu quero que você leve o meu abraço para sua avó. Uma pessoa que a gente aprendeu a admirar muito foi nossa ovelha aqui em Santa Luzia. Ela tem um testemunho lindo. Gente, o testemunho da avó, da Raíssa, da irmã Bernadette, é um testemunho de posicionamento. O que era impossível. Olha, você falou, Deus não é incurável, Ele nem conhece essa palavra, Ele não conhece a palavra impossível. Isso é para nós. Essa palavra de hoje, apesar, eu falei que ela foi uma palavra leve, mas ela teve uma substância, sabe? Foi aquela palavra, assim, forte, que alimentou. E a sua avó foi isso, ela ouviu uma palavra um dia, num culto, e ela falou, é hoje. Gente, e nós vamos trazer ela aqui para contar esse testemunho. Deus abriu uma situação que ela imaginava que era impossível, né, Raíssa? Sim. Vale a pena a gente confiar. E aí o Senhor nos pergunta, igual Deus, né? Perguntou para o povo, e o povo questionando sempre, e Deus pergunta, né? Haveria alguma coisa impossível
que tem de impossível? Não tem. Para Deus não tem. Se a gente tomar posição de servir ao Senhor sem questionar, sem reclamar e sem murmurar, a gente não vai ficar rodando aí no deserto 40 anos, né? Porque o projeto, o destino é tão perto e às vezes a gente fica dando voltas. Muito obrigada, viu, Raíssa? Foi um prazer. Eu só tenho que glorificar a Deus pela sua vida. E Grama te espera. Nós vamos marcar uma hora com os jovens e vai ser um prazer ter você na nossa congregação. Deus continue te abençoando. Amém. Deus continue te fortalecendo. Deus continue te ungindo. E Deus continue prosperando o seu caminho. Que aonde você colocar as mãos seja abençoada para a glória do Senhor. Glória a Deus. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Meus queridos, eu quero dar aqui alguns recadinhos para vocês. Terça-feira que vem começa a nossa festa e eu quero convidar todos vocês de Grama e que mora perto ou que mora longe, mas se puder estar lá, nós vamos estar iniciando a festa da nossa congregação. Então seja bem-vinda, viu, Raíssa? Você e todos que estão aqui na live, sejam bem-vindos a estar conosco. Nós terminamos o Outubro Rosa, um mês aí, né? Cuidando do nosso corpo, alma e espírito. Entramos no Novembro Azul, estou até aqui de azul já, para fazer menção, e vamos ter 2 palestras para os homens lá em Grama. Então, os homens que estão aí, as mulheres, convidem, né? Os homens, nós vamos estar passando a data aqui direitinho, porque o Senhor, Ele nos cura, mas Ele também nos dá sinais, né? Quando alguma coisa não vai bem, Ele vai nos preparando. Isso aconteceu também, o Senhor, através de uma palestra, Ele trouxe cura para uma pessoa, e vamos estar aí anunciando para vocês. Gabi, a Gabi entrou aí. Gabi, muito obrigada, querida. Nós recebemos aí as bênçãos que você está profetizando sobre a nossa vida. Raíssa, você viu que entrou gente aí, ó, entrou o Romário, que também é um expert da Bíblia, entrou aí para estar, né, nos prestigiando. Entrou também a Tati, minha amiga, tenho certeza que Deus falou com ela, e tantos outros que entraram. Então, olha, muito obrigada a todos vocês que entraram. Nosso muito obrigado. E daqui a pouquinho vai estar lá a Missionária Valéria Dias no YouTube. Segue lá. Um beijo para você, Raíssa. Fique com Jesus. A paz do Senhor, meus queridos. Quarta-feira tem mais. Uma pausa para um café. Deus abençoe. Paz do Senhor.